eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Glauber Destro, aqui do canal Missões na Europa, e eu costumo sempre entrevistar algum missionário que está na Europa servindo, para a gente saber mais sobre como está o cristianismo, a igreja evangélica, em vários países da Europa. E hoje eu estou com o pastor Frederico, missionário Frederico, que serve na Croácia. Então, tudo bem, Frederico? Como você está? Tudo bem, Glauber? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Então, gostaria de começar a conversa aqui, Frederico, sabendo mais, que você me explicasse mais quem é você, sua família, como é que é o seu ministério aí na Croácia. Bom, eu sou Frederico Silva, eu sou pastor e sou missionário aqui na Croácia, na cidade de Varaždin, aqui no norte, pela Missão Cristã Europeia. Ok. E como é que foi esse seu processo de chegar na Europa, de chegar na Croácia? Bem, o processo foi um ano depois de reconhecer o chamado de Deus para minha vida, junto com minha esposa, durante a caravana missionária aos Balcãs, em outubro de 2016. Então, nós viemos aqui a convite da Missão Cristã Europeia, participando da caravana missionária, e conhecemos a Eslovênia, conhecemos a Sérvia e conhecemos a Croácia. Então, na cidade de Varaždin, quando nós estávamos aqui em outubro de 2016, foi quando um jovem que estava dando testemunho dele, e naquele momento o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração e falou para mim claramente: você vai vir para aqui. E naquele momento eu baixei minha cabeça, chorei muito. Minha esposa tinha feito um voto com o Senhor e eu vim para a caravana, mas estava ainda pensando muito no Brasil, sobre ministério no Brasil, igreja, trabalho e etc. Mas naquele momento, quando eu ouvi a voz do Senhor, eu disse sim, e depois de um ano, eu já estava aqui em dezembro de 2017. Puxa, que testemunho, hein? Isso me fez pensar quantos brasileiros, pastores, talvez, missionários que estejam servindo no Brasil com um chamado para a Europa, né? E tomara que o Espírito Santo vai trabalhando mais na vida deles para concretizar esse chamado aí para servir na Europa, que a Europa está precisando muito, né? É verdade, são cidades e cidades onde você não tem nenhuma igreja e não tem também nenhum cristão. Uhum. E em questão ao sustento financeiro, como é que foi aí para sair do Brasil, se tornar missionário e ir para a Europa? O sustento financeiro, missionário Glauber, é algo que nos desafia o tempo todo na nossa mente, que pensa na família, na esposa, na filha. Então, é algo que mexe no emocional, mas foi algo que Deus trabalhou no meu coração, até porque eu desenvolvi uma atividade em uma companhia multinacional e, de repente, eu fui desafiado pelo Senhor e fui informado antecipadamente por Deus que estaria sendo desligado da companhia, e até então eu não sabia, lá no organograma do céu, né, qual era o projeto de Deus, que seria vir aqui para o leste europeu. E depois que eu saí, essa questão do sustento foi algo que eu pensei e orei muitas vezes, perguntando ao Senhor: Deus, como é que vai ser essa questão de ser missionário, de ser sustentado por uma igreja, ou ser sustentado por igrejas, ou ir por alguma agência missionária. E, por exemplo, a Missão Cristã Europeia, MCE, ela não sustenta missionário, porque o papel de sustentar o missionário é da igreja local. Então, é na igreja local que o missionário ele é despertado pelo Senhor, assim como aconteceu ali com Paulo e Barnabé, né?
quando o Espírito Santo disse para a igreja local que eles seriam enviados, então, para uma obra. Então, nós fomos desafiados pelo Senhor e nós passamos um ano indo em várias igrejas e a nossa convenção nos apoiou, as diversas igrejas e diversos irmãos, nessa questão do sustento. Foi algo que realmente mexeu comigo, especialmente como homem, e Deus nos trouxe até aqui, conseguimos vencer essa questão do sustento, até porque eu trabalhava desde jovem e tinha um sustento, um salário, tinha um grande salário, tinha um cargo muito bom em uma companhia, e Deus de repente falou, não, agora é você. Então isso aí é como se tirasse seu tapete, o seu chão que mexe com você. Então Deus trabalhou comigo e graças a Deus nós estamos aqui hoje, sendo sustentado pelo Senhor, porque Ele que vai movendo cada coração para nos abençoar e nos adotando no nosso estado, algumas pessoas fora também. O Espírito Santo tem incomodado para nos ajudar. Como é que foi a adaptação de vocês quando vocês chegaram aí na Croácia? A adaptação nós consideramos que foi rápida, porque o brasileiro ele se adapta rápido em qualquer cultura. Então, aqui mesmo com o clima frio, que é bem diferente do Brasil, porque estamos acostumados, no Brasil com invernos com temperaturas amenas, e aqui na Croácia já pegamos um frio já de -15. Então, esse inverno de -15 é muito rigoroso. Nós já pegamos temperaturas ali, em Porto Alegre, em Gramado, naquela região ali de Canela, de 5 graus, 3 graus, com sensação de -1, -2. Mas você está no -15, com sensação de -18, é bem diferente. Então, essa adaptação ao clima que é assim, o mais impactante para nós que vivemos num país tropical e de clima quente. E eu sou de Salvador, minha esposa também é da Bahia, de Itabuna, e esse choque térmico, nós saímos de Salvador, estava com 30 graus positivos, Quando chegou aqui, a gente já se deparou logo com 5 graus, e depois foi baixando, e a gente pegou -15. Então, esse choque ele tem um impacto muito grande no organismo. E a diferença do fuso horário, que foi de 4 horas a mais do que no Brasil, então eu senti um pouco. Eu senti mais essa diferença do fuso horário do que minha esposa, do que minha filha, e até nós já tivemos na Índia. Na Índia você tem 8 horas a mais que o Brasil, mas aqui eu senti mais do que a Índia. Então, esse fuso horário, o clima frio e o idioma croata, que é muito diferente do português. Então, você não entende praticamente nada do que eles estão falando. E no Brasil, você não tem ninguém que possa lhe ensinar o croata. Então, aí, quando você chega em uma cultura que você tem um clima diferente e a língua totalmente diferente, aí você sente um pouco essa adaptação. Mas nós encontramos aqui uma missionária brasileira, também uma equipe da MCE, que nos recebeu, e essa missionária, ela já estava no aeroporto com o líder da missão aqui na Croácia, e foi bem, assim, aconchegante a recepção deles, isso aí nos ajudou. E depois viemos aqui para a cidade, no norte, que fica a 88 quilômetros, 1h30 da capital, Zagreb, e ela ficou aqui algumas semanas conosco. Depois ela viajou de férias para o Brasil, e nós ficamos aqui com os croatas, falando um pouco inglês e já aprendendo já o croata, porque o tempo urge, Então não teve tempo para ter descanso. Já foi uma imersão mesmo na cultura. Amém. Missionário Frederico, você falou sobre a MCE. Você poderia me explicar o que é a MCE? MCE, ela é a Missão Cristã Europeia. Ela já existe há mais de 100 anos. Ela iniciou-se na Inglaterra e hoje está em quase todos os países da Europa,
tem uma sede no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, e tem um escritório também em Nova York, nos Estados Unidos. Então, ela trabalha com projetos de plantação de igrejas, e aqui no Norte, ela trabalha com o projeto Avivamento nos Balcãs, que visa o crescimento da igreja evangélica aqui nos Balcãs, que hoje tem 33 milhões de habitantes e tem apenas 0,02% de cristãos. Então, a visão da Missão Cristã Europeia é trabalhar com missionários brasileiros, ucranianos, existem também missionários da Ucrânia aqui, porque a Ucrânia está também tendo um avivamento e as igrejas lá já crescem com visão missionária. Então, foi enviado também um casal de ucranianos, eles estão trabalhando ali em Zagreb, na capital, e estão trabalhando em Dubucelo, que é perto ali da capital também de Zagreb. E o projeto da missão é esse: plantar igrejas, treinar pessoas, desenvolver líderes, principalmente os nativos, e formar obreiros autóctones, que são os que vão dar prosseguimento com a igreja. O interessante no trabalho missionário não é só que o missionário fique 10, 15, ou 20 anos, ou 2 anos em um campo missionário, mas que ele produza frutos e que esse fruto gere uma igreja. Isso é um trabalho que é feito pela Missão Cristã Europeia. É neotestamentário e o apóstolo Paulo trabalhava assim, pegando cidades bases e fazendo plantio de igrejas com pessoas que iam se convertendo, treinando e desenvolvendo elas. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, então eu vou entrar aqui no Google Maps. Vamos conhecer melhor sobre a Croácia. Eu gostaria que você falasse um pouco, então, da região onde você está, um pouco, e falar um pouco das regiões na Croácia, tudo bem? Tudo bem. Então, deixa eu entrar aqui. Então, aqui está a Europa, Espanha, França, Itália, e aqui fica a Croácia, né? Então, vamos lá. Isso. Pode ir falando, então. Então, aqui a Croácia, que é esse país aqui, comparado no Brasil, a gente poderia comparar ele ao tamanho do Espírito Santo ou da Paraíba. E tem 4,5 milhões de habitantes. E aqui é a capital, Zagreb. Nós estamos aqui no norte da Croácia, que a cidade é Varaždin. Então, é 88 quilômetros, dá 1h30, mais ou menos, 1h30. Então, aqui é onde vocês estão, né? Exatamente, isso, exatamente. Ok. Exatamente. Fica 1h30 da Zagreb? É Zagreb. Zagreb, ok. Que aqui eu tenho em italiano, no caso. É isso. Isso. Toda a Croácia hoje ela tem 4,5 milhões de habitantes na Croácia e tem-se uma estatística de que existam 4,5 milhões fora da Croácia. Então, a quantidade de pessoas que migram para fora da Croácia é muito grande. Aqui na cidade onde nós estamos, muitas pessoas, muitos jovens, eles saem daqui da Croácia e vai para a Alemanha, porque eles estão atrás de emprego. O croata, geralmente, ele é bem formado. Então, o índice de alfabetização aqui na Croácia é de 98%. Então, as pessoas têm o curso superior, que é de 3 anos. Ele tira, por exemplo, um bacharelado em engenharia elétrica de 3 anos. Ou em qualquer outra engenharia. E se ele quiser, ele continua estudando mais 2, faz mestrado, e mais 1 ou mais 2, faz um doutorado e se forma. E geralmente fala o croata ou mais algum idioma, o inglês ou o alemão, a depender do país onde ele tenha intenção de ir. Então, há um êxodo muito grande aqui na Croácia. Então, as pessoas vão embora, alguns chegam a vender casa, carro, para migrar, tem recursos para se estabelecer ou na Alemanha ou na Áustria, e aí eles vão embora daqui. Ok. Bom, então, eu gostaria de conversar mais contigo sobre a questão da religião na Croácia.
Quais são as religiões predominantes nesse país? As religiões predominantes. Primeiro, eu queria falar que a Croácia é um estado laico. Então, a Constituição aqui, ela estabelece a liberdade de culto. E a pessoa pode expressar a liberdade, né, pode professar a sua fé, a sua convicção religiosa para todas as pessoas. Isso é no papel, né, na Constituição. Mas, na prática, a gente percebe que há uma diferença muito grande, porque quando o croata ele nasce, né, ele geralmente ele vem de uma família católica. Então, eles costumam dizer aqui que ser católico é ser croata, e ser croata é ser católico. Então, hoje aqui na Croácia existe 86%, né, de cristãos, né, chamados de católico, né? Então, 86% da população ela se diz católica. Embora no dia a dia aqui você pode perceber que eles não vivem assim todos os preceitos, né, os dogmas católicos, né, igual no Brasil. No Brasil a gente tem essa nuance que a pessoa fala, né, eu sou católico, mas quando você vai ver ele não pratica o catolicismo. Às vezes só o medo, né, para dizer que não tem religião ou dizer que é ateu, alguma coisa, então ele diz que é católico. Então, 86,2% da população se diz católico. Então, eu estou usando uma pesquisa aqui, que é da Eurobarômetro, né? O Eurobarômetro, ela faz pesquisas periodicamente, que é organizado pela comunidade, né, europeia, a Comissão Europeia. Então, eles fazem algumas pesquisas, porque alguém pode estar aí me assistindo ou vendo, nos vendo. Eu achei um número diferente. Então, eu usei esse parâmetro aqui, tem outras pesquisas, mas geralmente é 86% de católicos. Temos também os cristãos ortodoxos, que formam mais ou menos 4,4%. Esses cristãos ortodoxos, né, seguem a igreja ortodoxa, eles geralmente são de maioria sérvia. E aqui na região onde eu estou, ainda não vi nenhum cristão ortodoxo aqui no norte, eu não vi ainda. Tem outros grupos de cristãos que formam 0,6%. E aí você pode incluir adventista, pode incluir testemunha de Jeová e tal, e evangélicos também está aí, nesse meio de 0,6%. Não é o número de evangélicos, Glauber. O número de evangélicos hoje, Glauber, aqui na Croácia é 0,02%. E conversando com alguns pastores aqui locais, eles dizem que ainda é um número muito otimista, esse número de 0,02%. Transformando isso em números, porque a gente está falando em termos percentuais, mas em números seria 6.500 cristãos evangélicos hoje na Croácia. Então, é muito pouco e eles precisam de ajuda para que esse número aumente. O número de muçulmanos é de 1,5%. Aqui na cidade onde nós estamos tem uma mesquita, ela não tem aquela arquitetura como nos países árabes, mas é uma casa, eu já vi onde e está aqui no norte. Na Croácia toda eles são 1,5%. Temos também outras religiões, que é 0,9%, e o número de ateístas, que é 3,8%. Isso confesso, porque tem pessoas que não se confessam ateístas, mas você percebe no dia a dia que nas atitudes, na maneira de crer, de falar, eles não são cristãos. Então, não acreditam em nada, não acreditam em nenhuma religião, são ateus. O comunismo, o socialismo, durante todos esses anos, regimes opressos que passaram aqui no norte, eles conseguiram extinguir a fé de muitas pessoas, né? Então, além disso, desses números, o Ministério da Administração Pública aqui da Croácia registrou 54 comunidades religiosas ativas em todo território nacional.
Então, também tem uma característica aqui, que é a afiliação religiosa, ela se correlaciona intimamente com a etnia, como no caso dos sérvios, que são ortodoxos, e os croatas, que são católicos. Então, você percebe isso. Então, as pessoas que são sérvias, geralmente também, e são ortodoxas, eles estão tanto aqui na Croácia, como na Bósnia, Herzegovina, ali na Sérvia e em Montenegro. Né? Uhum. Historicamente, Glauber, a religião ela foi usada aqui como uma maneira de identificar a origem étnica da população. E o que favoreceu, né, em certa parte, né, para o desenvolvimento de discriminação e violência. E principalmente durante os conflitos étnicos que ocorreram na década de 90. Então, você é sérvio, você é ortodoxo, então você não é católico. Então, essa diferenciação, ela também serve para que haja uma discriminação. Eu vejo que principalmente nos países do leste europeu, a religião está ligada com a nacionalidade da pessoa, né? Então, exatamente. O que é triste, porque fica mais complicado para a gente evangelizar, para a pessoa aceitar o evangelho, responder ao evangelho, porque ela acha que ela não pode se converter, não pode mudar de religião pelo fato de ser sérvio, de ser croata, né? Então é um trabalho maior e mais longo que a gente tem que fazer durante essa evangelização, né? Exatamente. Principalmente se ele for jovem e se ele estiver ligado aqui na Croácia à família dele e ele for de maior de idade, a família ela pode até expulsar ele e não aceitá-lo, né? Então, ou quando ele é adulto, ele se identifica como cristão agora evangélico, ele aceitou uma nova fé e abandonou a verdadeira religião. Então, eles passam por esse processo de ser rejeitado até pela própria família. Ok. E eu gostaria de conversar contigo, então, agora mais sobre a questão do cristianismo na Croácia. Sobre a igreja evangélica, principalmente, porque você já deu aí os dados do catolicismo, dos ortodoxos, que o catolicismo é maior, bem, bem grande, né? Ortodoxos tem alguns que são mais da Sérvia, como você disse, e tem pouquíssimos evangélicos, né? Fala um pouco aí da igreja evangélica na Croácia. Bem, a igreja evangélica na Croácia, ela ainda é bem tímida, né? Então, por exemplo, a Igreja Católica Romana, ela divulga e nos classifica como uma seita cristã e proíbem que os católicos frequentem ou vá a uma reunião evangélica, caso eles saibam que tem algum missionário, pastor, algum cristão evangélico fazendo algum trabalho. Então, essa questão de você ser identificado como evangélico aqui, você está dizendo, eu sou de uma seita, e isso na visão católica. Então, os padres, os bispos, eles disseminam isso aqui. Então, até para você conseguir um lugar para construir mesmo, fazer uma construção e chamar de igreja, você precisa da aprovação do bispo local, que geralmente vai dizer que não pode se construir ali ou fazer alguma igreja, seja ela com o nome de evangélica ou batista, né? É o que eles conhecem aqui e chamam por seita. Uhum. E você saberia me dizer aonde na Croácia existe mais igrejas evangélicas? Onde essas igrejas evangélicas estão presentes na Croácia? Olha, aqui na cidade onde nós estamos, nós temos umas 6 igrejas que são bem pequenas, essas igrejas. Eu ajudo, faço parte da Igreja Batista Emanuel. Então, a igreja, né, em termos de padrões brasileiros, é pequena, né? Uma igreja que deve ter ali uns 20 a 30 pessoas no total. E tem outras aqui também, mais umas 3 que eu conheço, que eu já fui,
e tem mais umas duas que eu ainda não fui, não conheço, e tem uma também adventista. Então, tem umas 6 igrejas aqui. Tem uma igreja também, tem em Tchakovets, que é uma cidade que fica aqui a uns 20 minutos de Varas. Lá tem uns 1.000 cristãos lá nessa cidade, é uma cidade que tem um número bem expressivo. Tem mais pastores lá também, nessa cidade de Tchakovets. Inclusive, alguns pastores de Tchakovets vêm aqui, ministram também aqui na igreja, toda semana, dá estudo bíblico, eles ajudam. Aqui no norte tem essa prática, então os pastores aqui são bem unidos. Agora, no dia 8, no próximo domingo, vamos ter um culto juntando 3 igrejas, inclusive vai ser filmado e vai passar pela televisão local aqui da Croácia. E também tem um trabalho em Zagreb, tem uma igreja agora batista lá em Dubrava, e tem também na cidade de Dugucelo, onde tem missionários brasileiros, um casal, uma família, fazendo um bom trabalho, e de lá já se estendendo a outras cidades. Amém. Eu fiquei sabendo também que tem uma igreja, acho que é pentecostal, como eles chamam aqui, mas eu não lembro agora a cidade, é perto do litoral, lá em Pula, naquela região de lá, e tem também perto de Dubrovnik, que é uma igreja batista, inclusive eles fizeram esse ano um evento lá e convidou o maior pensador cristão da atualidade, que é o Vishal Magaldi, convidou o pastor da Ucrânia para palestrar lá. Amém. Que bom saber que tem várias igrejas fazendo ministérios aí pela Croácia. Mas é claro que, pensando nisso, parece que tem várias igrejas, mas como você disse no início da nossa conversa, são menos de 1% de evangélicos, então há necessidade ainda de ter muito mais igrejas do que as que tem. Exatamente, e são pulverizadas, né? Porque você tem esse país aqui, embora seja pequeno, né, no mapa em comparação ao Brasil, que o Brasil é um país continente, mas quando você vive aqui e você anda por aqui ou de carro, ou de ônibus, ou de trem, você percebe a carência, que é muito grande. São cidades e cidades, e não tem nenhuma igreja. Tem um pastor local aqui, que geralmente eu saio com ele, e ele vai dirigindo, e eu vou perguntando, essa cidade tem? Ele, não. Essa, não. Né, que o não em croata é né. Ele já vai falando, né. Ele diz, eu já sei o que você vai perguntar, no. Ele, no church. Eu ri. Ele, no. Então, aqui tem, não. Aqui tem chegada à tristeza. É diferente do Brasil. O Brasil está vivendo, né, a gente sabe das nuances teológicas que existem, mas no Brasil temos um verdadeiro avivamento. Existe um Betel, uma escada do céu ali no Brasil, que você inicia um trabalho hoje com 6 meses, 1 ano. Se você for uma pessoa diligente na palavra, tem um crescimento expressivo. Aqui não. Você trabalha há 5, 6, talvez 10 anos e vai ter 15 pessoas. Puxa. Essa realidade eu vejo também na Itália, que é onde eu mais venho servindo. E cidades eu ando de carro e vejo tantas cidadezinhas sem nenhuma igreja evangélica, e isso é triste. É triste, dá vontade de chorar. Eu gostaria de conversar contigo, pastor, mas então sobre essas igrejas que existem, qual seria a diferença das igrejas evangélicas croatas para com a igreja brasileira? Se existe na liturgia algo diferente, algo mais contextualizado para o croata, né? Você poderia falar um pouco sobre isso? Eu já pude perceber aqui 3 tipos de igreja, semelhante ao Brasil. Aquela igreja batista, que tem aquele culto bem formal, e tem também a igreja batista, que as pessoas cantam, batem palmas e acenam com a mão. Eles têm mais vibração, né, se é a palavra que a gente pode usar, no termo, né, na liturgia de culto. São igrejas também essas que já são
que tem brasileiros, né, que tem algum estrangeiro, e isso aí ajuda já a dinamizar esse culto. E tem também igrejas que eu descobri aqui, pentecostais, né, que eles já oram no final do culto, falam em línguas e profetizam, e quando termina o culto ele impõe as mãos, o pastor abençoa as pessoas, ora por cura, ora por libertação. Então, são 3 tipos de igrejas que têm se formado aqui na Croácia. Amém, ok. E a gente já conversou aí então sobre o país, as religiões, sobre o cristianismo, a igreja evangélica. E para terminar aí um pouco, gostaria de conversar contigo mais sobre evangelização. Como é que seria evangelizar na Croácia? Para evangelizar aqui na Croácia, você precisa desenvolver relacionamentos com as pessoas. É diferente do Brasil. No Brasil, a gente pode sair, dar um folheto e dizer Jesus te ama, e convidar a pessoa para a igreja, e à noite a pessoa vai e já está se convertendo. No Brasil, a nossa cultura, ela dá espaço e abertura para isso. Aqui na Croácia, não. Inclusive, quando você dá um folheto ou um livreto, geralmente aqui não usa folheto, nós temos literaturas que já ficam até na própria igreja. Toda igreja, geralmente, quando você entra, tem um hallzinho de entrada, e ali você tem várias literaturas, e tem Bíblia também, algumas no Novo Testamento, que justamente para poder alguns membros utilizarem, ou pessoas que, porventura, estejam visitando, ela é presenteada. Mas na rua, no geral, se você der um folheto, eles rejeitam. Nós percebemos aqui que isso é algo que foi resquício da época do comunismo, do socialismo, que proibiam as pessoas de receber qualquer material escrito. Então, as pessoas não poderiam receber. E elas rejeitavam, a não ser aquilo que fosse do partido ou distribuído pelo governo. Então, eles trazem isso. Então, você dá, mas geralmente eles rejeitam. Então, tem essa nuance. Então, você tem que desenvolver o relacionamento com as pessoas, onde você vai, nos cafés, no bom dia que você dá, dobrojuto, no boa tarde, do bardão, no boa noite. E dali eles, quando percebem que você é brasileiro, isso ajuda muito. Eles gostam muito do brasileiro, eles falam logo do futebol. E ali é um momento que você tem uma oportunidade de, no primeiro momento, nem sempre você pode falar, mas no segundo momento, falar do amor de Deus e dizer qual é a sua missão, o que você está fazendo, e depois convidá-lo para uma reunião ou tomar um café em sua casa. Então, geralmente, você chama para tomar um chá, um café, e se ele também chamar você, é ótimo. Quando o croata convida alguém, significa que ele gostou de você, e aí você pode ir, ali você vai desenvolvendo um relacionamento para poder compartilhar o amor de Deus para ele. Então, o evangelismo ele é bem gradativo, é lento e gradativo. À medida que você vai se relacionando, você vai compartilhando o amor de Deus para as pessoas. Amém. Eu vejo que essa estratégia, digamos, de evangelização é uma das mais usadas na Europa, e principalmente no leste europeu. Acho que quanto mais a pessoa ou o povo está longe de Deus, mais demora para a gente explicar o evangelho de modo que eles entendam, né? Contextualizar a mensagem de modo que eles entendam. Isso leva tempo, e é bom a igreja, né, entender isso, né? Que o resultado não vem tão rápido, né? E por isso a evangelização melhor é essa, de tete a tete, de um a um, fazendo amizade, a evangelização por amizade, né? É uma das principais estratégias de evangelismo mesmo. O tempo dá certo. Porque no Brasil, geralmente, os pastores até perguntam, e aí já tem quantas almas de ato, né? Que os brasileiros esperam. Mas quando você chega aqui, não é esse resultado imediato. Isso frustra até alguns missionários que já até voltaram do campo, porque chegam aqui naquele afã
de querer ter um crescimento rápido, e quando vai passando o tempo ele vê que não é assim, e até porque o croata, né, o sérvio, o bósnio, né, o europeu no geral, você ganha confiança, e até ele ir e começar a se entregar é um processo longo, né? Tem um caso aqui relatado por uma missionária de um senhor que aceitou, e ele demorou 8 anos até ele conseguir ir para uma igreja, depois que ele aceitou Jesus. Então, esse é o processo. Uhum. Bom, pastor Frederico, eu acredito que tem muita gente no Brasil, que talvez esteja vendo esse vídeo agora pelo YouTube, e esteja muito interessado em servir na Croácia. E também tem igrejas, tem gente que trabalha com missões na igreja e tal, né? E está conhecendo agora tudo isso. Então, que apelo você diria para a igreja brasileira nessa questão? O que eu digo é que, primeiro, para a igreja brasileira, que invista em missões aqui no leste europeu, invista em missões aqui na Croácia. Eu já estive na Índia e passei algum tempo lá na Índia. Tive a oportunidade também de conhecer a Etiópia, de conhecer a África do Sul, e o que eu vi, o que Deus está fazendo nesses países, tanto na África, ali no continente africano, também no continente asiático, devido ao grande número de missionários que foram enviados lá anos consecutivos. Então, hoje você tem um avanço muito grande, tanto na África, porque a metade da África ali, até a parte do norte para baixo, você tem muitas igrejas, muitos cristãos. Hoje, só o norte da África, que você tem um cinturão de resistência, onde tem os países árabes. Na Índia, que você tem 1.326.000.000, mas você tem 1,8% de cristãos, e eu diria que tem bem mais, e que eles estão lá e não são contabilizados, e é bom que nem se contabilize, para que a perseguição não aumente, mas o número de missionários lá é gigantesco. Mas quando eu vim aqui no leste europeu, eu disse, meu Deus, a igreja esqueceu desse povo, porque você entrar aqui e você não vê nenhuma igreja, nenhum cristão e nem muito menos missionários, você chora. E a primeira vez que eu estive aqui, em 2016, foi um impacto muito grande, tanto para mim quanto minha esposa, e eu me ajoelhei e eu pedi perdão, falei, Deus, por que nós esquecemos aqui dessa região do leste europeu? O leste europeu, ela sofreu muito com esses regimes totalitários. E depois da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo ocidental aqui na Europa se dividiu em 2 blocos, esse bloco aqui ficou sobre o regime socialista soviético. Então, fechou-se as portas para o evangelho aqui. Então, diferente da Europa Ocidental, onde você tem a Alemanha ali, a Europa Central, Bélgica, onde você tem os Países Baixos, Holanda, onde você tem o Norte, a Europa Setentrional, Dinamarca, Noruega, onde você tem a parte ocidental ali, França, Inglaterra. Então, essas áreas aí sofreram o avivamento, né, dos puritanos, dos pietistas, que surgiram depois da Reforma Protestante. Mas o leste europeu, não. Então, é bem diferente. Então, meu apelo primeiro para a igreja, que ore, que invista nos missionários, nos vocacionados que vocês têm na igreja brasileira, invista. Vale a pena investir, porque aqui é um campo branco preparado para a ceifa. E, pastor, você que é líder na sua igreja, você que lidera a sua igreja, pastor presidente, junto com a sua diretoria e a sua comissão de liderança, invistam em missões aqui no leste europeu, porque a obra aqui realmente carece de trabalhos de investimento. E em relação aos vocacionados, é que continue orando e busquem de Deus um momento oportuno para vir ao campo missionário. Em setembro teremos uma caravana missionária. Quem sabe você
não pode vir para conhecer a realidade e Deus mostrar você de perto e despertar você para o campo missionário aqui no leste europeu, na Croácia, na Sérvia, na Bósnia, no Kosovo, na Macedônia. Nós, do leste europeu, estamos esperando você aqui. Então, venha, ore, entregue sua vida ao Senhor. Nada nesse mundo vale mais do que nós servirmos ao Senhor. Então, vocacionado, consagre a sua vida, que Deus quer usar a sua vida aqui no leste europeu. Amém, amém, glória a Deus. Pastor Frederico, como nós podemos orar especificamente pela Croácia? Orando para que Deus quebre a frieza espiritual no coração do croata, porque há uma frieza muito grande no croata, então ele é muito duro, ele é difícil de abrir o coração para Deus. E às vezes quando ele abre o coração, ele não abre por inteiro, então ele tem reservas. Eles observam muito, então o trabalhar é lento. Você vê até na vida de alguns cristãos que aceitaram, mas você percebe que ainda não houve uma entrega de 100%. Então, nosso pedido de oração é para que Deus possa tocar no coração do croata e que esse coração gélido seja transformado num coração fértil para o Espírito Santo regar. Amém. E terminando aqui a nossa conversa, pastor Frederico, eu gostaria de saber, ou nós gostaríamos de saber mais sobre quais são as suas ambições futuras, quais são os desejos ministeriais de você e da sua família aí nos próximos anos e como nós podemos orar melhor por vocês. O nosso objetivo é plantar mais igrejas aqui no norte da Croácia e abrir mais trabalhos e avançar, não só aqui na Croácia. Você falou, né, ambição. Quando a gente fala nessa palavra, né, na nossa cultura brasileira, na nossa mente, ela, né, você é ambicioso, não. Mas eu diria assim, você tem um desejo, temos sim, de ver não só a Croácia alcançada, mas a Sérvia, a Eslovênia, a Macedônia, a Bósnia. Então, nós temos essa meta, né, construir uma base missionária, treinar mais brasileiros, né? Eu sou pastor e eu gosto de trabalhar com pessoas, com jovens, com pessoas que a gente possa ajudar a formar, a incentivar, a avançar mais aqui nesses países, na Lituânia, na Estônia, na Bulgária. Então, todos esses países aqui estão esperando pessoas. E eu tenho orado ao Senhor, com minha esposa, nós temos esse sonho, e temos uma base missionária aqui na Europa, aqui em alguma região dessa, para poder formar pessoas, para facilitar, porque quando você vem para a Europa, Glauber, você sabe disso, que a despesa aqui é muito alta devido ao euro, o custo de vida é alto, então, esses países que fazem parte da comunidade europeia, quando você faz até um saque aqui, tudo é convertido e é cotado o IOF em cima do euro, não é da moeda local. Embora alguns países a moeda, o valor seja até menor do que o real. Mas quando você faz o saque, ele não é na moeda local, ele é o IOF, os impostos em cima do euro do dia. Então, isso eleva. Então, se você tem uma base de treinamento, você pode diminuir esse custo e treinar as pessoas ali, principalmente nos idiomas, e inserir ele na cultura local e depois direcionar para uma cidade, um povo, uma igreja que está precisando, porque todo o leste europeu aqui é carente de mão de obra, de missionários. Amém, amém. Vamos orar por isso, com certeza. E, pastor Frederico, talvez aí tenha algumas pessoas que queiram entrar em contato contigo para conversar mais sobre missões no leste europeu, ou sobre a Croácia, ou talvez tenha algumas pessoas que vendo essa entrevista, conhecendo o trabalho de vocês, gostaria de contribuir com vocês, ou de orar por vocês. Então, por causa dessas questões, como que eles poderiam entrar em contato contigo? Com que meios de comunicação? Vocês têm alguma página no Facebook ou um e-mail? Como é que seria? Nós temos um link através do site da Missão Cristã Europeia,
www.mce.org.br, e lá tem um link Missionários Brasileiros, e você pode clicar lá também tem um espaço onde pode ofertar e informar a missão que está nos adotando, nos abençoando, e também através do Face Frederico Silva, vocês podem me encontrar lá, e também no link da missão, lá na página da missão tem um link que já vai direto para a nossa página no Face, tanto meu como da minha esposa Darleide, e nossa filha Fabiane, que também é missionária, e serve ao Senhor aqui, uma jovem de 19 anos, serve ao Senhor aqui como missionária de tempo integral aqui na Croácia. Não só eu, como minha esposa, mas ela também serve aqui como missionária, né? Nós somos muito felizes e gratos ao Senhor pelo Espírito Santo ter chamado e comissionado ela, não por que a gente tenha pedido ou forçado, mas pelo agir de Deus na vida, o trabalhar de Deus na vida dela. Isso é muito bom. Amém. Que legal, puxa, ver a família toda engajada com o campo missionário. Isso é lindo. É verdade. Que legal. Bom, muito obrigado, pastor, por essa conversa que nós tivemos. E para você que está assistindo a gente aqui, eu espero que você tenha gostado aí da conversa, aprendido mais sobre como está o cristianismo, o campo missionário na Croácia e um pouco aí sobre o leste europeu, né? Espero que você possa, assim como eu, ajudar o missionário Frederico e sua família, orando por eles ou conhecendo mais eles aí, entrando em contato com ele, quem sabe contribuindo com eles também. Cada semana vamos continuar então conversando com outros missionários, com mais missionários, sobre como é que está o campo missionário na Europa em toda. Um abraço para vocês e, missionário Frederico, muito obrigado pela conversa. Que Deus abençoe muito, muito o trabalho de vocês. Amém. Eu quero dizer para todos os vocacionados, não só para o leste europeu, mas no site da Missão Cristã Europeia, vocês vão encontrar oportunidades de servir em todos os países aqui da Europa. Você pode clicar lá. Tem países que ainda não têm trabalho, isso não quer dizer que não seja meta da missão, e você pode estar com o coração aberto para outro país. Já existem missionários e trabalhos em andamento e precisando de pessoas e obreiros dispostos a servir ao Senhor aqui nesse campo europeu, que tem mais de 700 milhões de pessoas e poucos cristãos aqui em todo esse continente europeu, carente do amor de Deus. A Europa, ela é carente do amor de Deus e precisamos de missionários aqui. Amém. Vamos avançar o reino de Cristo na Europa, continente com menos cristãos evangélicos do mundo, continente com menos missionários, menos igrejas evangélicas e até o continente com menos padres. Existem mais padres nos outros continentes do que na Europa. Então, o cristianismo precisa reavivar na Europa. Então, oremos para que a igreja brasileira e as igrejas no mundo inteiro possam olhar não só para Ásia, África, América Latina, mas olhar também para a Europa. Para a Europa, exatamente. É incrível, Glauber. E Deus tem lhe capacitado, você tem se especializado nisso e tem vivido aqui, mas quando eu falo isso, alguns até têm assim um espanto, né? Mas é incrível dizer que tem povos não alcançados aqui na Europa. Na Lituânia, na Estônia, aqui onde eu estou, tem pessoas que não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Quando você fala do plano de salvação, o que é o plano de salvação que Jesus preparou, a pessoa não conhece. Assim como eu estava no Brasil e não conhecia o plano de salvação. Então, quando eu fui apresentado ao plano de salvação, você conhece o plano de salvação? Eu não, que plano é esse? E a pessoa falou para mim, João 3,16, do plano de salvação, e eu num país católico, mas não conhecia o plano de salvação. E ali eu pude me entregar verdadeiramente ao Senhor. Então, eu perguntei a Deus, eu estou aqui nesse continente, que já foi, né, uma cristão, uma boa parte, e o Senhor me respondeu, você era cristão? Essa foi a resposta de Deus na minha vida. E eu falei, não, eu sei que eu não estou,
eu estou no caminho certo. Então, é incrível dizer isso, mas a situação espiritual hoje da Europa, de milhões de pessoas que estão morrendo sem Jesus. Aqui em Varagem, Glauber, não sei se você sabe, é o cemitério considerado um dos mais bonitos aqui da Europa. Inclusive, quando você chega aqui, as pessoas convidam você, né, para ir no cemitério. É um convite meio diferente e você pensa, o que é que eu vou fazer no cemitério? Mas eu fui lá já 2 vezes, que realmente é muito bonito, e eu fiquei pensando, meu Deus, as pessoas estão vindo para aqui, para um lugar desse bonito, mas estão morrendo sem Jesus. Existe aqui na cidade um lugar ali perto do centro, eu chamo de centro histórico, né? E eles colocam num vidro o nome das pessoas que morrem aqui na cidade, e as pessoas param para olhar, e eu tenho passado ali e falei, meu Deus, como as pessoas estão indo para a sua eternidade, a verdadeira vida sem Jesus. Então, esse é o grande desafio da Europa, meus irmãos. Pastores do Brasil, não se intimidem, invistam em missões na Europa. Não venham aqui nos conhecer, nos visitem, que vocês vão ver de perto a realidade desses continentes, desses povos que estão morrendo sem Jesus. Amém. Amém. Bom, muito obrigado, então, Pastor Frederico, aí pela conversa. E obrigado, pessoal, por ter assistido aí até o final a nossa conversa. Que Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe. Bog te bagloslov.